Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação e debate para você, de segunda a sexta-feira, você sabe, 1h30 da tarde é o horário tradicional, né, do debate, da discussão política e dos assuntos importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana, sempre a gente debatendo e discutindo aqui educação, saúde, né, segurança pública, o transporte coletivo, o meio ambiente, os assuntos que estão aí no nosso dia a dia e, claro, espaço sempre aberto para o debate, para os assuntos que estão aí na pauta nacional, né? Lembrando sempre que o programa começa às 1h30, né, ao vivo, vai até às 2h30 da tarde e nesse período, quando começa a reprise às 8 da noite, coisas incríveis, inacreditáveis acontecem na conturbada República Brasileira. E aproveitar aqui esta abertura aqui do ponto de vista para cumprimentar toda a equipe da Santa Cecília TV pela excelente cobertura, mais uma vez, né, do desfile das escolas de samba de Santos nesse final de semana, não é? Um aparato danado, não é mole você plantar um link lá no sambódromo, enfim, ter toda a equipe circulando lá pela passarela do samba e transmitindo as principais informações, trazendo a escola na avenida, enfim, né, com uma transmissão segura e com muitas informações ao longo de toda a jornada. Não é? Mais uma vez a Santa Cecília cumpriu aí o seu papel, a parceira, não é, maior do Carnaval Santista, a TV Santa Cecília, e eu queria cumprimentar aí em nome do Marcos Bianchi, o coordenador aqui da emissora, toda a equipe, incluindo o jornalismo aqui da casa, pela brilhante cobertura. Não é? E claro, um abraço especial ao Marcelo e Marcelinho Teixeira, Silvia e Lúcia também, sempre muito envolvidas aí nas transmissões, nas coberturas aqui da TV Santa Cecília. Muito bem. Aqui na esquerda, mais uma vez com a gente, o Fernando Chagas, cientista político, sempre aí com informações importantes, né? E os comentários precisos para você que acompanha a gente. Tudo bem aí, Chagas? Prazer revê-lo. Tudo bem. Olá, amigos. Um abraço a todos, né? Vivemos a era das reformas, né? Passou a reforma trabalhista, o Brasil vai melhorar depois da reforma trabalhista. Passou a reforma da Previdência, o Brasil vai melhorar depois da reforma da Previdência. Agora nós temos uma reforma em pauta, reforma tributária, tem duas no Congresso, deve uma terceira do Poder Executivo, do Governo Federal, e a reforma administrativa. Reforma administrativa que vem para acabar com os parasitas. Não vem para acabar com os parasitas, vem para acabar com o Estado. A ideia dessa reforma administrativa simplesmente não é reformular e melhorar e dar mais eficiência para a administração pública, mas simplesmente acabar com a estrutura que funciona do Estado. Não funciona a contento? Não funciona a contento. Precisa de inovações, mas não é acabando com o Estado existente hoje, não colocando nenhum no lugar que nós vamos resolver nossos problemas. E a reforma administrativa, se sair conforme estão falando, na realidade ela vai acelerar o processo de aposentadoria dos servidores públicos. O governo federal diz que enquanto não passar a reforma administrativa, não vai ter novas contratações, que na realidade são nomeações por intermédio de concurso público. Vai parar a máquina, vai parar o Brasil. Aquele cidadão carente que precisa da saúde, da educação pública, da assistência social e de vários outros serviços, eles não terão esse serviço, porque a máquina estará simplesmente paralisada. Precisa da reforma? Sou servidor público, precisa da reforma. Porém, não é destruindo o Estado que nós vamos melhorar a situação da administração pública do Brasil e nem a melhoria dos serviços públicos para a população. Não é com a aposentadoria, não é acabando com o servidor público que a população vai ter melhores serviços públicos. Muito bem, né? Vamos aguardar aí que o gênio da economia brasileira, Paulo Guedes, tenha a dizer, né, e apresentar em cima disso. Nem os parasitas citados pelo Chagas também não é o vencedor do Oscar 2020, né? Aqui com a gente também o Flávio Prado, Flávio que representa aqui conosco, né, o Sindifisco, e o pessoal do Sindifisco ficou bravo aí de ser chamado aí de parasita, né? Imagino como todos os servidores públicos, né, do país, né? Prazer recebê-lo, Flávio. Tudo bem? Prazer, doutor. É um prazer estar aqui. Obrigado aos espectadores. E, obviamente, não foi um prazer ter sido presenteado aí com essa declaração. É surreal, é estarrecedor que um ministro de Estado se dirija aos servidores públicos, pessoas que dedicam décadas da sua vida
ao serviço público, a servir a sociedade, servir a população, com uma declaração tão absurda como essa. Principalmente considerando que o ministro fez toda a carreira, se formou, dependeu do serviço público para poder se formar, estudou em universidade pública, foi estudar no exterior com bolsa do CNPq. Então, estarrecedor essa situação. E ainda mais estarrecedor o motivo disso tudo, que na verdade foi uma declaração que aparentemente foi para justamente colocar a população contra o servidor público. E se baseando em dados errados, em dados falsos, que ele colocou que a Folha gasta, os estados, a União gastam 90% da receita com a Folha. Não é, a União gasta 20% da receita com a Folha, tá? É um dado falso. Ele chegar lá na frente de uma plateia e falar um dado absolutamente falso, ou falar que os servidores públicos têm reajuste automático. Não tem. Todo ano, se o servidor público quer um reajuste, ele não tem database, ele tem que ir lá e ele depende da aprovação de uma lei para ter um determinado reajuste, ou que outros países não têm reajuste. Estados Unidos, que ele até citou como exemplo, tem reajuste quase todo ano, e lá a inflação é muito mais baixa, mas mesmo assim, mesmo com a inflação super baixa, lá eles têm reajuste. Então, está uma situação muito complicada, estarrecedora, e ver que o ministro utilizou muito dessas declarações para tentar aprovar reformas que não estão vindo para melhorar o Estado. Porque, como o Chagas colocou bem, o serviço público tem o dever de melhorar, tem o dever de sempre estar melhorando a prestação de serviço da população, mas essas reformas não estão vindo para isso. E até uma reforma que está, além da administrativa, que está todo mundo falando agora, né? Está sendo notícia essa semana, se vai ser enviada para o Congresso ou não, uma reforma que já está no Congresso, a PEC emergencial, que essa veio para, apesar de não estar sendo tão comentada quanto a reforma administrativa, essa reforma da PEC emergencial é a que vai praticamente destruir o serviço público, porque, até contextualizando, essa PEC emergencial propõe que, a partir de determinado nível de endividamento, entre alguns gatilhos em vigor, e entre eles proibir concurso, ou seja, não vai ter gente nova para cuidar da fila do INSS, por exemplo. Na sequência do programa, a gente vai destrinchar isso aí, pedir para o Flávio explicar com calma aí, porque muita gente, indignação do assunto. Não, mas é que muita gente está preocupada realmente com essa PEC emergencial aí, com essa reforma administrativa, tributária aí que o Chagas comentou também. Na ponta, o Marcos Santana, atento sempre às redes sociais, não é? As nossas transmissões aqui do Ponto de Vista, a sua participação sempre importante conosco. Tudo certo por aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Edgar, o Flávio Prado tem toda a razão ao mostrar sua indignação com as declarações do ministro Paulo Guedes. É impressionante, com 2 S, a maneira como ele e diversos outros ministros se comportam, assim como o presidente da República, que ao dar entrevista coletiva, naquele cercadinho ali, e dá banana para os jornalistas, um claro desrespeito, não às pessoas só ali que estão os profissionais em si, mas a quem eles representam, né? Que no fundo a população é a democracia brasileira. E é impressionante também como o ministro da Educação tem dificuldade de lidar com o nosso idioma. Hoje de manhã ele publicou um tweet, mais uma vez, cometendo um erro grosseiro de gramática, confundindo onde e aonde. Ele que é titular de uma das pastas mais importantes do Brasil. É realmente impressionante, com 2 S, e lamentável. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que não acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Pois é, como eu já falei há pouco, boa noite para você que está sempre conosco na reprise e, claro, o mantra de todos os dias, 2h30 da tarde termina o programa ao vivo, a reprise começa só às 8 da noite.
coisas impressionantes ocorrem na República Brasileira que a gente ainda não tem informação neste momento, né? Alguém pode enviar um e-mail, alguma mensagem, aí, pô, vocês estão falando do ministro, pegando no pé do ministro, a imprensa pega no pé do ministro lá em Traub e tal, não sei o quê. E o Lula, sabia português direito? Não sabia português direito, né? Mas o Lula tinha aquela capacidade de comunicação, né, com o público dele, né? E quando ia em determinados eventos, né, ele se policiava bastante, enfim, quando não lia os discursos. E a Dilma, que ganhou o apelido de Dilmanta? Por que ela ganhou o apelido de Dilmanta? Porque falava um amontoado de besteira, tá certo? Como é que chama? Ensacar o ar, estocar o vento. Estocar o vento, né? Estocar o vento, mais isso e aquilo. Saudar a mandioca. Saudar a mandioca, essas coisas todas. A Dilma era uma aberração à natureza da política, né? Obra do Lula, culpa do Lula, né? O Brasil tem uma presidente como a Dilma, que não tinha condição para presidir nem a cozinha da casa dela, tá certo? Agora, isso não quer dizer que a gente seja obrigado, por conta disso, a aceitar, né, a incapacidade de um ministro justamente da educação, tá certo? Se ele não sabe português, ele pelo menos que respeite, não é, a língua portuguesa, respeite o povo brasileiro e pare de enviar essas mensagens ridículas via Twitter, não é? E outra coisa, o presidente da República também, com todo o respeito que merece, está na hora de repensar esse ministério, sabe? Pô, canetar ali uma dúzia de ministros que são absurdamente ridículos, né? Insignificantes. O Paulo Guedes, eu vou repetir, é um deles. O ministro Paulo Guedes mente, né? Dia, manhã, à tarde, à noite, ele mente. A economia continua nessa desgraça que nós estamos acompanhando aí. O carro não anda, para frente, para trás, para o lado, fica parado. E a tendência, já temos uma outra previsão do PIB aí para 2020, né? Estamos falando em 2,2, 2,23, aí eu duvido que bata nisso de novo, né? Inflação com 3 pontos, 3,2, não sei o quê. Também ia ser assim ano passado, lembra? O Chagas falou há pouco, né? Aprovou a Previdência, pô, vamos para cima, vamos para frente. O governo Temer é a mesma coisa, reforma trabalhista e tal, daí para frente, pô, postos de trabalho, está todo mundo aí no Uber, ganhando aí um troquinho por mês e, ó, suando a camisa para não passar fome. Pelo jeito, se a coisa continuar dessa forma, o que cabe ao presidente, né? O presidente que quebrou o galho da gente aqui em São Vicente, tem prestigiado aqui a Baixada Santista, acho que nós temos que ficar muito gratos a isso, né? Agora, olhar com olhos aí de, como diria o poeta, olhos de ver, né? E, sabe, canetar alguns ministros que não têm a mínima condição de continuar no cargo. Um deles, o Ernesto Araújo, péssimo embaixador do Brasil. Outro, o Weintraub, né? Outra ministra Damares, né? Que é questionada até por líderes evangélicos nessa história de abstinência sexual. Enfim, uma série de situações que seria importante, né? O presidente se reunir ali com 2 ou 3 pessoas que ele tenha mais confiança. O ministro Tarcísio, que é um bom ministro, né? Conhece a pasta, conhece o Brasil, sabe o que está fazendo. E mais 1 ou 2 ali, talvez, ali os ministros militares estão chegando agora, que são pessoas equilibradas, né? Para se modificar o quadro, né? Porque do jeito que vai, não vai, né? Bom, essa PEC emergencial aí está deixando todo mundo meio arrepiado, né, Flávio? Sim. E assim, o que tem sido um pouco assustador dessa PEC é que até a cobertura dos grandes jornais, né, está falando muito da PEC da reforma administrativa. Será que vai mandar o governo vai mandar para o Congresso ou não a reforma administrativa? Então, não estão falando muito dessa PEC emergencial. Mas essa PEC emergencial, se for aprovada, é a que vai ter um efeito mais rápido em cima do serviço público que é prestado para a população. Então, assim, só contextualizando, essa PEC, ela prevê o seguinte: acima de determinado nível de endividamento, a União, Estado e Município vai estar sujeita a várias medidas, entre elas a proibição de fazer novos concursos, ou seja, não vai entrar novos servidores, ou seja, se hoje tem pouco, vai piorar a situação. Vai proibir a progressão nas carreiras, mas o mais grave, o que veio para quebrar mesmo, é a questão até da redução da carga horária com redução de salário dos servidores. Ou seja, se chegar naqueles limites de endividamento, a PEC prevê que a carga horária e a remuneração dos servidores vão poder diminuir até 25%.
E quando eu falo assim, parece assim, mas eu como representante aqui de servidores públicos estou falando do meu lado aqui, mas não é bem isso, é que o que não estão falando... Está advogando em causa própria. Eu estou advogando em causa própria, mas o problema é esse, o que não estão alertando a população é que, olha, quando você fala em reduzir carga horária, você está falando em pegar policiais e tirar policiais da rua. Pegar professores, tirar professores das escolas. Pegar médicos, tirar dos hospitais, dos postos de saúde. Então, assim, não é aquela coisa, está preocupado com o salário. Não, a prestação de serviço hoje, que como o Chagas colocou, está aquém do que deveria ser, mas vai piorar muito mais. Então, por exemplo, o INSS já está nessa situação. O Bolsa Família. O Bolsa Família está com uma fila de 25 mil famílias aqui na Baixada Santista que estão na fila para receber o Bolsa Família e não recebem. Então Essa coisa do Bolsa Família, fazendo uma interrupção. Parece que vai quebrar o programa do Bolsa Família, vai ser interrompido pelo jeito. Está sendo interrompido, é isso? A intenção desse governo exagerando, né? Mas é o que ele mostra, ele não gosta de pobre, né? Então, tudo que é assistência social normalmente ou benefício social vai para as pessoas de mais baixa renda. Exagerando eu posso até estar, mas foi o próprio ministro Paulo Guedes que disse que pobre não pode viajar para Miami. Se pobre não pode viajar para Miami... Para Disney, né? É para Disney, né? Se ele não pode viajar para Orlando, então ele não pode também ter esses benefícios que o Estado tem que garantir para a população de mais baixa renda. A ideia dele, no meu modo de entender, Flávio, é realmente diminuir ao máximo esses benefícios para economizar. Agora, o Estado... E o povo morre de fome, é isso? O povo morre de fome. Agora, o Estado, ele não é para economizar. O Estado, ele tem que atender às necessidades da população. Não se faz economia com o Estado. O que precisa é distribuir melhor os recursos públicos no orçamento. E, só seguindo o raciocínio do Flávio, quando ele fala em diminuir a carga horária e também diminuir o salário dos servidores, tem duas consequências práticas. Em vez de melhorar o atendimento ao público, vai piorar. A qualidade, que já não é boa, vai piorar. Principalmente nas áreas mais cruciais para a população. Saúde o INSS, nós já estamos vendo um exemplo típico, né? O INSS são 2 milhões de pessoas na fila. Pode ver, o INSS é benefício social. Bolsa Família, concorda ou discorda? É benefício social, 1 milhão de pessoas na fila. Então, a tendência é essa. O que vai ocorrer? Mais gente vai ficar em situação abaixo do nível de pobreza. Isso, ficando abaixo do nível de pobreza, compromete todo o Estado brasileiro. Desenvolvimento, compromete gerações. Caso do ministro Weintraub, quando ele não sabe nem falar português e adota um sistema de ensino que é contrário à modernização do ensino brasileiro, ele compromete gerações. E no momento que diminui o salário de servidores, são 12 milhões de servidores no Brasil. No momento que diminui o salário de 12 milhões de servidores, principalmente em Brasília, vai ter uma queda na economia. Porque esses 12 milhões no Brasil, e muitos concentrados em Brasília, não vão consumir. E só para encerrar, Flávio, desses 12 milhões de servidores públicos, mais da metade são da área social, saúde, educação e assistência social. Vai tirar médico, vai tirar professor, vai tirar assistente social, vai tirar tudo isso, vai diminuir a carga desse horário. Quem vai pagar com isso? Polícia Federal. Polícia Federal. Se, por exemplo, trazendo por um exemplo aqui da Receita Federal. A Receita Federal apreendeu 57 toneladas de cocaína nos portos no ano passado, no ano inteiro. Só aqui em Santos foram 26 toneladas de cocaína. Diminuindo a carga horária dos auditores que fazem esse trabalho, vai passar mais cocaína, vai fortalecer as organizações criminosas. Só que, assim, o que eu quero dizer é, não é só o atendimento puro e simples. Tem uma série de coisas que vão ser prejudicadas e que não estão sendo devidamente esclarecidas para a população. Será que a sociedade quer isso? Muito bem, a gente faz o nosso break, né? Só lembrando o seguinte, né? Ninguém aqui é comunista. Ninguém aqui é eleitor do PT, né? Eu tive vários embates com o PT aqui na cidade de Santos, tem alguns problemas aí, infelizmente, com
alguns membros do PT aqui da cidade, enfim. O Chagas é a mesma coisa, a mesma linha, enfim, né? A gente conversa e tal, mas o pessoal não vai muito com a nossa cara, infelizmente, né? Não sei porquê, mas pegaram uma birra aí danada por tanta crítica que a gente fez ao Partido dos Trabalhadores, né? O Flávio, enfim, também, o Santana, essa coisa toda. Agora, pega os programas anteriores aqui, o ponto de vista lá atrás, né? Quando o Bolsonaro assumiu, quando ele ia assumir, tudo que a gente falava. Tudo que o Paulo Guedes falou, até hoje, é mentira. Absoluta mentira. Absolutamente nada do que o Paulo Guedes colocava, dizia que ia acontecer, aconteceu. Desde a campanha eleitoral de 18, após a vitória do Bolsonaro, né, no final do mês de novembro e dezembro, quando ele montou o ministério, e ficou com super-ministro, né, não devia ter ficado com a Fazenda, com uma outra figura importante no planejamento. Aliás, ele não ficou nem com a Fazenda, eu continuo defendendo. Pedro Malan, o Gustavo Franco, Armínio Fraga, Pércio Arida, Edmar Baixa, Marcos Lisboa, Eduardo Janete. Pega o pior deles aí, o pior, não é? Bem pior. Qual é o pior deles todos? Você olha para lá e vai fazer muito melhor do que está acontecendo agora com o tal do Paulo Guedes. Tudo que nós dissemos aqui no programa, que foi dito aqui no programa pelos comentários, especialmente o Chagas, né, está ocorrendo. Todo mundo dizia que o PIB ia bater 1,5. Depois de novembro, então, lembra? Novembro, vai bater 1,5, melhorou, a situação está boa, todo mundo alegre e tal. E o Chagas era um dos que batia aqui. De jeito nenhum, eu não estou acreditando. Eu acho que não. Não sei de onde estão tirando essa informação. Santana lembra também. Sim. Foi dito aqui no programa várias vezes, né? Então, aqui a gente tem isenção total. Todos nós somos republicanos. Todos nós queremos o quê? Que o Brasil melhore, que o país melhore. Eu tenho 2 filhos, pô. Não tem interesse nenhum em que o país continue nessa situação que está. Né? Agora, na minha visão, o presidente da República, repito, tem olhos para a Baixada Santista, né? Talvez o único presidente tenha vindo aí em tantas vezes aqui à região, foi a inauguração do pronto-socorro da Santa Casa da Misericórdia, um prestígio para a Santa Casa e para a cidade, né? Ajudou e vai resolver o problema da Ponte dos Barreiros, que é caótico em São Vicente, o Estado se omitiu, né? E o Bolsonaro resolveu. Tudo isso a gente agradece e muito ao presidente da República, né? Pelos olhos que ele tem aqui para a região metropolitana. Espero que ele continue a ter também a área portuária, outras obras, outras situações importantes que temos aqui. Mas está na hora de pegar a caneta e tirar nego de lá. Porra, não está dando certo, não funciona. Tudo que esse super-ministro da Economia fala, não dá em nada. Posso dar só um dado? Pois não. No início do governo, no ano passado, em janeiro, o ministro disse que ia gerar o déficit público. O déficit público é quando se gasta mais do que arrecada. Acho que ele diminuiu um pouco, né? Passou para 94, de 140, mas ele disse que ia zerar. Zerar. Estamos em 94 bilhões. Então, nós sempre falávamos, não zera o déficit público, não zera. Saiu de 140 bilhões, diminuiu para 94. Mas por que diminuiu? Até o Flávio sabe disso. Houve um aumento da receita e também houve receita não recorrente. O que é receita não recorrente? Antecipar os dividendos e lucros das estatais e também o BNDES foi generoso, devolvendo os recursos do BNDES. O BNDES tinha recursos para devolver o Estado, exatamente. Pois é. O que a gente quer é que o país ande. Quem votou em Haddad, quem votou em Alckmin, quem votou em esse ou naquele, Ciro, seja lá quem for, não é? Eu votei no Alckmin, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. Todo mundo quer que o Brasil ande, mas com o Paulo Guedes realmente é muito difícil. O intervalo, voltamos já já. Muito bem, voltamos, sequência do ponto de vista. Eu queria só registrar aqui, hoje à noite, 19 horas, tomam posse o provedor, né, e o vice da Santa Casa da Misericórdia de Santos, né? Ariovaldo Feliciano, reeleito, né? Vai para o 3º mandato, o trabalho vem sendo bastante interessante, bastante competente, né? Não há mais aquelas reclamações seguidas, consecutivas, né? Que havia o corpo clínico, enfim, né? Os funcionários, todo mundo recebendo em dia, alguns investimentos importantes sendo feitos, como eu disse antes do intervalo, com a presença do presidente Bolsonaro, a inauguração de um extraordinário, né? Pronto-socorro, para quem tem o plano Santa Casa, para quem tem outros planos também, Unimed e outros, enfim, podem ser atendidos lá. E tem também, claro, no outro setor, o plano, o pronto-socorro SUS também, né? Então, parabéns aí ao Ariovaldo Feliciano, né? Sorte, sucesso, mais esse mandato à frente da Santa Casa da Misericórdia como provedor. E o Carlos Teixeira, filho Cacá, né? Cacá Teixeira, assumindo como vice-provedor. Também um abraço, sucesso ao Cacá. E no plano Santa Casa Saúde, não é? A recondução do Paulo Wiazowski como presidente para mais um mandato,
e do nosso amigo Rafael Vita, não é? Rafael Vita Costa, que assume agora como vice-presidente, não é? Paulo Wiazowski, presidente, Rafael Vita, vice-presidente do Plano Santa Casa Saúde. O trabalho também vem sendo bastante importante, vem sendo muito bem feito, né? O plano de saúde com casa nova, enfim, novo ambulatório, essa coisa toda, bastante importante a participação deles por lá. Parabéns, então, também ao Wiazowski e ao Vita, né? Sucesso a ambos. 19 horas hoje na Santa Casa da Misericórdia, posse, então, do Ariovaldo Feliciano, do Carlos Teixeira Filho, provedor e vice, e no plano de saúde, o Paulo Wiazowski, presidente, e o Rafael Vita como vice-presidente. Seguimos aqui com o Chagas, com o Flávio Prado, do Sindifisco, e o Santana, alguma coisa aí, Santana? Isso, temos 3 manifestações aqui. Primeiro, o Marcos César Brito, ele protesta contra a ação da polícia militar hoje de manhã no Porto, que, segundo ele, jogou bombas contra os caminhoneiros que fizeram uma manifestação no Porto de Santos. Ele diz o seguinte, que estamos vivendo uma ditadura moderna. E ele também comenta aqui que o PDZ, que está sendo proposto pelo presidente da Codesp, vai provocar o desemprego de 6 mil trabalhadores. Essa é a grande reclamação, né? Está sendo feita na área portuária por conta dessa paralisação dos caminhoneiros. E tem uma informação aqui agora do nosso Jorge Caetano, né? O Jorge, que é um grande telespectador, esteve com a gente na última sexta-feira, aqui com a Thelma Rodrigues. Um abraço, Jorge, obrigado por estar com a gente, sobre a prisão do presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos, o Sindicam, agora há pouco, né? Existe uma regulamentação, né? Que eles têm que deixar a avenida, as ruas, enfim, abertas para o pessoal poder circular, entrar com as cargas, sair, enfim, Isso, ninguém é obrigado, né? Houve até uma liminar da Nesse Justiça. sentido, estavam respeitando até agora há pouco. Evidentemente que, neste momento, eu não tenho as informações, né, o que pode ter ocorrido por lá, mas a gente vai tentar ainda averiguar, levantar isso, né, para entender por que houve essa prisão, por que a PM acabou entrando em choque contra os manifestantes. Essa coisa do PDZ é outra complicação, né, Chagas? Isso, Mais problema. Mais problema. De novo, na direção que a administração pública, a Codesp é uma administração indireta, há sempre uma necessidade, na visão do governo federal, em demitir ao máximo possível, não admitir e assim diminuir o tamanho da máquina para fazer economia. Só que quando faz essa economia, a gente compromete significativamente o serviço público. No caso da Codesp, além do serviço público de controle e gestão da Codesp, vai comprometer a economia santista, né? Que o maior número de desempregados, mais pessoas vão consumir menos. Falam em 6 mil pessoas que podem perder o seu emprego. O PDZ, não confundir com o PDV, né? Plano de demissão voluntário que aconteceu há tempos atrás, não sei se já continua, se já acabou, né? Esse é o PDZ, é Plano e Desenvolvimento e Zoneamento. Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, né? Alguns terminais vão ter que trocar de lugar, vão ser alterados, essa coisa toda, né? É bom que coloque o terminal turístico na ponta da praia. Né? Se for para mudar, então vamos mudar, né? Bom, o terminal turístico infelizmente na ponta parece da praia, que não é essa a proposta de Gravotão. E os terminais de grãos, essa coisa toda lá, mais para frente da área portuária, mais em direção à área central da cidade, enfim, né? Porque é um grande equívoco que acontece aqui. Em relação a essa questão da PEC emergencial, mais alguma coisa a colocar aí? Você fica à vontade, Flávio. Então, eu só queria ressaltar essa questão pode parecer que eu estou fazendo aqui estou sendo muito catastrófico, mas é mesmo, o caso é catastrófico mesmo, porque... Você já explicou a questão da diminuição de salários? Então, falou sobre isso? Vou até ressaltar essa questão. Digamos, hoje, no Serviço Público Federal, a gente tem 600 mil servidores ativos. De 2 anos para cá, a gente já perdeu 50 mil servidores ativos, se aposentaram. 10% quase. Quase 10%. E já tem mais 20 mil que devem se aposentar esse ano. E você tem uma parcela considerável desses 600 mil que já está apto a se aposentar, mas a pessoa opta por continuar trabalhando. Aí você chega para essa pessoa e fala, olha, agora eu vou diminuir seu salário, vou diminuir sua carga horária, vou diminuir seu salário.
essa pessoa vai falar, então eu vou me aposentar. Ou seja, essa PEC vai forçar a aposentadoria de milhares de servidores. E como eu coloquei, se está insatisfatório agora, vai ser para quebrar tudo mesmo, porque os poucos que vão ficar vão estar com um salário reduzido e aquela coisa. Por exemplo, em vez de fazer o trabalho, ele vai estar preocupado com o bico que ele vai ter que fazer depois do horário de trabalho, que é para complementar a renda. Ele vai estar preocupado. Enquanto ele está fazendo o trabalho dele, com as horas reduzidas, ele vai ter que estar pensando, nossa, será que meu carro está com combustível para eu fazer umas viagens de Uber agora, para fazer umas entregas de comida pelo iFood? Então, assim, é uma coisa estarrecedora que está sendo proposta. E o que é mais estarrecedor ainda é que, tudo bem, o Paulo Guedes fez a proposta, mandou para o Congresso, mas está tendo um apoio muito grande no Congresso, de parcelas consideráveis do Congresso, de aprovar esse absurdo. Então, é isso que está sendo mais estarrecedor, que ninguém está levantando essas questões. Essa questão se você olha essa PEC na mídia, nos grandes jornais, está falando como redução da despesa pública. Ninguém está falando na redução do serviço. A reforma, na cabeça desse pessoal, é corte de gasto. Não está preocupado com a função do Estado. E há uma sequência, vamos chamar como a imprensa e a maioria das pessoas fala, os privilégios do servidor público. Os privilégios, desde 2003, vamos continuar dizendo, não são tão grandes. E agora, com a reforma da Previdência, houve uma alteração no artigo 39, com o acréscimo do parágrafo 9º, que acabou com todas as incorporações. Então, o funcionário público, que ele muitas vezes ele se assujeitava, não é todo servidor público que ganha bem, não. A maioria ganha pouco. A maioria do servidor público no Brasil ganha pouco. Então, ele trocava em ganhar pouco, mas ter uma aposentadoria com seu salário integral e a paridade. Subia o salário de quem está na ativa, subia o do inativo. Isso já acabou em 2003 e com a reforma da Previdência, repito, o artigo 39, parágrafo 9º, acabou com todas as incorporações. Todas as incorporações. Ele só ganha enquanto estiver no cargo. Isso já desestimula. Vem o corte de salário. Eu acredito que essa PEC passe, Flávio. O apoio é muito grande. Vem o corte de salário. Aí vem a reforma administrativa. A reforma administrativa nós vamos voltar à década de 70, em que para entrar no concurso público, para entrar no serviço público, não precisava de concurso público. Tinha uma maneira de ser temporária, aquele temporário que ficava definitivo. E entrava outro governo e tirava aquele temporário e colocava o seu. O serviço público ele tem que ter estabilidade, porque ele é muito específico, tem que dar continuidade. Não é qualquer pessoa que vai chegar na Receita Federal e vai saber fazer uma auditoria fiscal. Não é qualquer um, leva tempo para aprender. Se isto ocorrer, o governo de plantão vai mandar aquele embora e colocar outro de seu interesse e não vai ter a continuidade. Isso vai acontecer o quê? O serviço público ele vai ser, eu repito, ele vai ser destruído. E quem vai mais sofrer com essa destruição do serviço público não é o servidor público, não, é a população carente. Estou dando exemplo da Receita, só que a Receita, por ser carreira típica do Estado, não vai ocorrer. Mas pode ocorrer na saúde, na educação. Entra um novo governante, ele nomeia a todos transitoriamente. Esse governante sai, entra outro, manda todo mundo embora e nomeia outro. Imagina as universidades. Se a universidade, se o professor universitário não for carreira típica do Estado, ele vai ser trocado de 4 em 4 anos. Vamos voltar à década passada, quando houve uma evolução. A garantia da estabilidade não é uma garantia do servidor, é a garantia do serviço público, que pode ser aperfeiçoada, pode, sim, mas não é acabando com a estabilidade e acabando com o concurso público e nomeando transitoriamente os servidores que vai melhorar o serviço público. Ao contrário, vai ficar refém do governante de plantão. Exatamente. Essa história de você diminuir o salário do cara, se a arrecadação cair, se as despesas aumentarem, sei lá o que. Você vai transformar o Estado em máquina privada? Máquina privada. Empresa privada. A impressão que dá é que querem transformar o serviço público num bico. No bico. Mas, na verdade, o serviço público
é um trabalho que quem está no serviço público geralmente fica décadas no serviço público, não é 1, 2 anos. O Paulo Guedes assumiu em 1º de janeiro de 2019, a gente não sabe até quando ele vai ficar, mas os servidores públicos que estão na Receita, em outros órgãos, estão há 10, 20, 30, 40 anos. Então, não é chegar, não, vamos contratar temporariamente uma pessoa ali. Não, tem especificidades muito grandes. Até um detalhe, isso até me lembra um detalhe dessa PEC, da PEC emergencial ainda, não é nem da reforma administrativa, que é muito preocupante, que essa PEC da reforma da PEC emergencial prevê a redução do salário, mas não prevê a redução do salário linearmente para todo mundo. Vai reduzir para militar, vai reduzir para civil, vai reduzir para todo mundo. Só. Não, primeiro que é só civil, ou seja, deram um aumento de 10 bilhões para os militares e o orçamento desse ano já prevê que teria uma redução de salário dos servidores civis da União em 6 bilhões. Ninguém falou de quem vai ser afetado, porque a PEC fala assim, olha, essa redução pode ser aplicada seletivamente. Eu posso chegar, olha, esses professores aqui estão me causando problema. Eu vou reduzir, são comunistas, vou reduzir o salário dos professores. Ou os auditores, por exemplo, ou qualquer cargo que estiver causando insatisfação em determinado momento. E até tocando numa coisa, Chagas, que você falou da PEC da reforma administrativa, é muito preocupante essa PEC, porque ainda não chegou, está sempre assim, vamos mandar semana que vem, vamos mandar semana que vem. E a gente vê uma série de balões de ensaio. O último balão de ensaio fala que, de fato, algumas carreiras de Estado, como, por exemplo, os auditores fiscais, dos delegados de polícia federal, que são carreiras que tipicamente... Diplomatas, que tipicamente incomodam interesses poderosos, teriam estabilidade, como contrapartida por justamente proteger de pressões indevidas. Mas o problema é que a gente não sabe exatamente o que vai estar além disso. Eles vão testando, né? Eles vão testando os limites. Eu tenho certeza de que não vai ser só isso, essa PEC. Essa PEC da reforma administrativa vai ter várias armadilhas justamente para minar o serviço público como um todo. E tem um ponto, Flávio, que me incomoda tremendamente. O servidor público ganha muito? Vai. Vamos admitir que o servidor público ganha muito. Vamos dizer. Especialmente o federal, né? Ficou com essa marca aí que aqui no município de Santos, os salários são relativamente bons. Principalmente quem se aposenta depois de 30, 40 anos e fez uma boa carreira, ele se aposentava bem, hoje não se aposenta mais, porque todas as incorporações acabaram daqui para frente. Mas veja só, não é uma crítica direta a esse profissional. O Mansueto Almeida é secretário do Tesouro, é um profissional de alta qualidade. Aliás, uma das poucas boas cabeças desse grupo que o Guedes trouxe para o Ministério da Economia. Porém, ele, por fazer apenas uma reunião no conselho no mês de janeiro, ele ganhou um jeton de 54 mil. Uma reunião. Onde que na livre iniciativa, por mais capaz que seja, o Mansueto é muito capaz, mas muito capaz mesmo. Ele vai na livre iniciativa, num dia à noite, fazendo uma reunião, num conselho, e vai ganhar 54 mil. É uma distorção, só para complementar, Chagas, né? Não foi só ele, mas um grupo de seleto de mais 8 funcionários do Ministério da Economia também ganhou jetons. No total, somando todos esses benefícios, deu R$1 milhão para participar apenas de uma reunião mensal. Mas o servidor público ganha muito. Mas todo mundo quer vir para o serviço público e fazer uma reunião. Agora, não estou contestando o Mansueto, Flávio. O Mansueto é altamente capaz. Mas isso é uma distorção, né? É uma distorção. 54 mil uma reunião. Tem cabimento uma coisa dessa. O Guedes vem e fala, senão eu vou perder para a livre iniciativa. Ora, perde para a livre iniciativa. Não tem cabimento chamar o servidor público de parasita e pagar 54 mil numa reunião, por mais competente que o Mansueto seja. O Mansueto é muito competente, é professor da Fundação Getúlio Vargas, escreve bons artigos, é altamente competente, mas não justifica uma reunião você ganhar 54 mil. Sem dúvida nenhuma. E também tem esse raciocínio até tem uma falácia que
esse grupo que está como secretários aí, auxiliares do Paulo Guedes, sempre trazem que é assim, porque temos que alinhar os salários à iniciativa privada. Tudo bem, mas primeiro, o preparo que muitas carreiras exigem para entrar é muito superior a muitos outros cargos da iniciativa privada, sem contar que tem muitos cargos públicos que não têm equivalente na iniciativa privada. Então, por exemplo, eu sou auditor fiscal da Receita Federal, não tem um cargo equivalente na iniciativa privada. Um delegado de Polícia Federal não tem. Então, como é que você pode falar, não, no mercado delegado de essa polícia, pessoa... não precisa nem da Federal. Não tem. Quanto essa pessoa deveria ganhar na iniciativa então. privada? E no contra-cheque que um profissional equivalente tem na iniciativa privada, nem sempre tem a carga da responsabilidade legal, inclusive, que os servidores públicos, de modo geral, têm, em especial esses cargos como auditores, delegados e outros cargos. Eu tenho que fazer um intervalo, só vou aproveitar aqui um gancho. O Chagas falou das contratações temporárias, né? E o temporário que vira definitivo. A gente lembra aqui, nós debatemos recentemente, agora faz um tempinho, na verdade, né? A questão lá do mercado de peixes na Ponta da Praia. E o Santana lembrou era uma coisa para se ficar temporariamente, né? Um galpão improvisado ali, não é? E depois ficou para sempre, né? Até hoje, quando vai ser demolido em breve, quando se inaugurar o novo mercado de peixe. E aí, no final de semana, ainda deram um abraço lá no mercado de peixes, enfim, não sei o que esse pessoal tem na cabeça. O cara quer tombar um galpão. Um galpão improvisado na Ponta da Praia. Virou mercado de peixe. Agora está sendo construído um mercado de peixes, né, de altíssimo padrão, climatizado, né, com um restaurante, com um chefe de cozinha, né, que vai poder criar pratos ali com peixe, que a pessoa compra o peixe lá na peixaria, enfim, sobe, ou não sei exatamente, acho que sobe, vai subir, se não me engano, né? Vai para o restaurante, pode pegar o peixe e colocar, eu queria comer um peixe assim, assim, assado, eu dou uma sugestão para você, assim, assim, assim. Mas a história, né, do mercado de peixe, a história, já repeti aqui, a história, você cria uma sala, né, especial nesse novo mercado de peixe novo, para contar a história, como é que começou, como é que foi criado o mercado de peixe em Santos, enfim. Agora, manter ali um galpão, aquilo é um galpão, improvisaram um galpão para funcionar o mercado de peixes lá na Ponta da Praia. Mas os caras querem porque querem botar a pedra, né, no sapato. Então, circulem pela Ponta da Praia, conversem com as pessoas que estão em número enorme, gigantesco, né, frequentando a Ponta da Praia, e se informe como o pessoal está gostando e aprovando quase que em 100% da cidade, 90% da cidade, aprovando essas obras que estão se seguindo ali na Ponta da Praia. Intervalo, voltamos já. Muito bom, sequência aqui do ponto de vista, e o Santana tem aí um questionamento ainda? Isso. Flávio, é isso? Solene Ferreira do Guarujá acompanha a gente aqui e ela pergunta sobre a correção da tabela do imposto de renda, se vai ser feita este ano. Ela diz que está indignada. Parabéns pelo programa, uma boa semana a todos, ela diz. Obrigado para você também. Bem, eu compartilho da indignação dela, porque, de fato, era para ter corrigido a tabela do imposto de renda. Para explicar para os espectadores, a tabela do imposto de renda é o quanto cada valor de rendimentos, de salário, tem que ganhar para começar a pagar imposto de renda. E o que acontece? Ao longo do tempo, essa tabela, o valor, fica congelado, desde pelo menos já há alguns anos. Então, a pessoa às vezes começa a receber um pouquinho mais por causa da inflação, ou seja, não é um aumento da renda, é uma recomposição, muitas vezes parcial da inflação, e de repente passa a ter que pagar imposto. Na verdade, essa tabela, tanto a nosso sindicato quanto a nossa associação, ou na Fisco, a gente sempre publica estudos falando que já era para ter corrigido faz tempo. Esse ano a defasagem chega a 95%. Ou seja, se a tabela fosse corrigida corretamente, 11 milhões de pessoas deixariam de pagar imposto de renda. É claro, manter a tabela congelada é uma coisa que é muito, muito simples do governo fazer, é só não mexer. Então, eles vão deixando isso acontecer de uma forma que acaba sendo uma receita que o governo tem sem fazer nada. Só que, por outro lado, fazer uma reforma tributária
digna desse nome, uma reforma tributária ampla, ou mesmo uma reforma no imposto de renda, que na época da eleição todos os candidatos falavam, não, vamos fazer uma reforma no imposto de renda. O próprio Bolsonaro falou que iria isentar quem ganhasse menos de 5 mil. Já falou que não vai fazer, não sabe quando vai fazer, ninguém sabe se vai ser corrigida a tabela ou não, muito provavelmente não vai ser corrigido. Então esse é um caso que, pelos nossos estudos, isso já era para ter corrigido faz muito tempo e corrigido bastante, corrigido em 90% pelo menos, para preservar o poder de compra de valores do imposto de renda que já de alguns anos atrás. Flávio, nós concordamos com tudo, acho que nós vamos discordar num ponto, reforma tributária. Eu ia colocar isso mesmo. Quem trabalha na Secretaria de Finanças de Santos é frontalmente contra a reforma Sim. tributária, por um motivo muito simples. O ISS, que é o nosso melhor tributo, o ISS de Santos é um dos melhores tributos do país. Só em Santos arrecada cerca de 700 milhões por ano do ISS. Para uma cidade como Santos, é um tributo importantíssimo. Querem criar o IVA. E o IVA vai ter PIS, COFINS, IPI, ICMS e o ISS. Logicamente, o santista é contra. Queria saber a sua avaliação. Então, a nossa avaliação é a seguinte, na verdade, antes de fazer a reforma ampla, eu acho que eu não deveria ter falado assim, que o importante é corrigir uma série de distorções que tem no imposto de renda, que não precisa nem de reforma de emenda constitucional, pode ser uma lei que é muito mais fácil aprovar no Congresso, só precisa de ter a vontade política de fazer isso, por exemplo, hoje o trabalhador que ganha R$ 2.500 já está pagando imposto de renda, mas o empresário, um empresário que recebeu milhões em dividendos não paga o imposto de renda, ou seja, tem um desequilíbrio aí, isso precisa ser corrigido de alguma forma. E agora mais voltando à questão da reforma, esse é um quebra-cabeça que é muito difícil de chegar numa solução, porque o contraponto dessa questão é que hoje você tem 5 mil municípios e cada um com a sua legislação do ISS, o que para as empresas, compreensivelmente, é difícil de administrar. Então, as propostas de IVA tentam corrigir isso de alguma forma, né? De uma forma que você tem um imposto mais uniforme. Mas é importante que isso seja feito sem ninguém perder, sem ter municípios que percam a receita que é necessária para os serviços públicos aqui da cidade. Mas, voltando ao ponto principal que eu acho que eu queria deixar, antes de falar em reforma tributária ampla, poderia fazer uma reforma tributária simples do imposto de renda, pontuais, que já ia melhorar muito o princípio da capacidade contributiva, que quer dizer que quem tem mais deveria pagar mais. E a tributação, que já foi muito discutida, até por controle da própria Receita, né? Questão da CPMF, que hoje se fala em seria um tributo em cima de circulação de bens, serviços e também financeiro. Qual a posição hoje? Então, essa é uma questão complicada, porque até foi num evento promovido pelo nosso sindicato em setembro do ano passado, de 2019, o secretário adjunto à época foi falar, não, estamos fazendo estudos sobre a CPMF e tal. Quando isso caiu na mídia, o secretário anterior, né, o Marco Sintra, foi exonerado, né? E do ponto de vista de administração tributária, a CPMF é um bom tributo, assim, em conjunto com os demais. Nunca pode ser o único tributo, porque imposto único jamais. Imposto único jamais. Não dá para colocar da mesma forma que uma empresa nunca aposta num único produto. O Marco Sintra sempre defendeu isso, né? Exatamente. Então, agora sim, tem que calibrar. Se você colocasse a CPMF como um tributo a mais, com uma alíquota bem pequenininha, poderia funcionar. Mas a gente sabe que a sociedade é muito contrária, principalmente pelo fato dele ser um tributo muito cumulativo. Então, a chance disso prosperar, eu acho que é muito pequena. Pô, o Sidfisco tem aí alguma proposta, tem possibilidade de colocar uma proposta no Congresso, enfim, com relação à reforma
tributária, né? Porque ela é considerada uma das mais importantes, mas sempre fica aquela expectativa, né? Tudo contra o coitado do trabalhador, né? Que vai, contribuinte, na verdade, né? Então, o nosso sindicato tem uma proposta bastante completa, não de uma reforma tributária ampla, mas especificamente dessa reforma do imposto de renda. Essa proposta do nosso sindicato prevê que você tributaria lucros e dividendos, mas todo lucro e dividendo, não. Os lucros e dividendos acima de R$100 mil por ano. Ou seja, você pegaria lucros acima de um certo patamar para tributar, você diminuiria o imposto de renda que as empresas pagam. Então, porque hoje no Brasil as pessoas físicas pagam imposto de renda e a empresa paga imposto de renda, mas quando a empresa distribui o resultado dela, os lucros, esse lucro é isento, ele não paga imposto de renda. Então, você tributaria esse imposto de renda, diminuiria um pouco o imposto de renda das empresas, de uma forma a tornar o sistema mais equânime, fazer de uma forma que não tenha tanta distorção. Porque essa questão do imposto de renda é tão complicada porque hoje ela já até afeta o mercado de trabalho, porque você pega muitos profissionais, principalmente aqueles de salário mais elevado, que a empresa chega e fala, olha, não vou te contratar via CLT, vou te contratar como pessoa jurídica. Só que isso é muito ruim, tanto para o trabalhador, porque na verdade ele de fato é um funcionário, ele é um funcionário que trabalha por meio de uma PJ, mas é um funcionário, é um empregado. Então isso é muito complicado para o trabalhador e é muito complicado e pode gerar pendências futuras para a empresa. O que eu vejo, Flávio, sintetizando tudo, eu me preocupa muito a PEC emergencial, acredito Sim. que passe. Acredito também, se a reforma administrativa for, também tem possibilidade de passar, porque é muito mais fácil você cortar despesa, que vai destruir o Estado, não vai dar eficiência ao Estado, nem vai melhorar, do que mexer na reforma tributária. Reforma tributária, para mim, seria a melhor, depois desses acertos pontuais, mas eu vejo muito difícil a reforma tributária. Não é só a Prefeitura de Santos que reclama, a Prefeitura do Rio reclama, os estados reclamam, não vão querer perder ICMS. E a União não vai querer perder a sua arrecadação no momento que há um déficit público muito grande. Então, para aquele que é servidor público, eu vejo muito mais fácil passar essas duas reformas e lamento que a população que vai sofrer com essa queda do serviço público, a queda da qualidade do serviço público. E a reforma tributária, que é bom para a economia, devido a essas discussões, eu acho que vai levar um tempo para a aprovação. Se é a sua opinião, Flávio. Não, eu concordo. Eu acho que esse quebra-cabeça da reforma tributária vai demorar muito para ser ajustado. Tem várias propostas em tramitação, mas nenhuma está amadurecida o suficiente, nenhuma tem consenso. Como você falou, é muito mais fácil para o governo ficar enviando essas medidas para minar o serviço público. E como você até comentou antes, Chagas, essas medidas são recessivas. Não dá para ter ilusão, não, vamos aprovar isso e vai resolver. Não vai, essa medida vai tirar dinheiro do consumo das famílias, essa reforma vai prejudicar a população, vai diminuir o PIB. Então, nós, servidores públicos, de forma ampla, não só os auditores, mas todo o serviço público, nós vamos tentar fazer com que essas informações, essa noção de que o serviço público vai ser muito piorado, principalmente para os mais pobres, para que chegue à população em geral, porque parece que esse detalhe detalhe entre aspas, né, que vai diminuir a oferta de serviço público, não está chegando ainda, não está sendo devidamente comunicada. Não, Santana. Ô Flávio, falamos várias vezes aqui no programa que o sistema tributário brasileiro ele penaliza sempre os mais desfavorecidos, aqueles que não têm condições de se defender, né? Porque é baseado no consumo, né? Que a pessoa não tem como se livrar disso, e também no imposto de renda retido na fonte sobre o rendimento. Então, aqueles grupos mais organizados, específicos da população, da sociedade, que tem um poder de pressão muito grande junto ao parlamento, junto ao próprio governo, acabam conseguindo várias brechas aí, conseguem isenções, desonerações, financiamentos a juros camaradas, e também conseguem bastante também enrolar as dívidas, né? Não conseguem ser executadas as dívidas que eles têm. Devem tributos,
mas conseguem refis ou muito simplesmente dão o calote na União. Eu queria saber se o Sindifisco tem alguma proposta para poder melhorar essa cobrança dessas grandes corporações que devem ao fisco brasileiro. Então, a primeira questão que eu acho que devia ser feita é revisar todas as renúncias e isenções para ver se elas estão cumprindo o que deveriam fazer. Porque o que acontece? Como você comentou, Santana, chega um grupo de pressão que fala, olha, meu setor aqui está com dificuldade, precisa dessa isenção, nós vamos criar X empregos, vamos criar milhares de empregos se tiver essa isenção. Tudo bem, essa isenção, eles fizeram a pressão deles, conseguiram a isenção. Mas será que essa isenção, a desoneração deu certo? Porque, por exemplo, na época da Dilma ainda foi feita a desoneração da folha de pagamento, que ia criar empregos, etc. Não criou emprego nenhum. Era para isso continuar em vigor? Não era para continuar em vigor, era para voltar para a sistemática antiga, mas está em vigor até hoje. É aquele provisório que vai ficando permanente, né? Então, eu acho que o primeiro passo seria revisar todas essas isenções, esses mecanismos e fazer uma série de medidas para tornar a sonegação menos vantajosa. Porque, por exemplo, Santana, uma questão que é muito ruim para nós da Receita Federal é que, digamos que uma pessoa vá lá e sonegue, e a Receita vai lá e autue. Primeiro que ela vai contestar isso, vai ter um trâmite, essa contestação, e depois disso ele pode entrar num refis que vai de 15 a 20 anos. Deixa de pagar uma parcela, não paga outra, ele sabe que depois de 2 ou 3 anos vai ter outro refis e um crime de sonegação, a cadeia para o crime de sonegação fica suspensa nesse período todo. E se ele pagar, está livre. Então isso gera um incentivo muito perverso favorável à sonegação. Muito bem. A gente agradece sempre a participação importante aqui do Flávio Prado, né? O Flávio é vice-presidente, né, Flávio? Vice-presidente da Sindifisco local aqui na cidade de Santos, na região, né? E a gente agradece muito pelas explicações. Então, uma outra, vamos ver se as coisas caminham melhor, né? Chagas sempre participando conosco, Santana diariamente aqui no Ponto de Vista. Estamos ao vivo sempre aqui pela Santa Cecília TV a partir da 1h30 da tarde. Reprise você acompanha às 8 da noite. Tchau. Valeu, gente. Obrigado.